Temos aí um dos primeiros exemplos, se não o primeiro no governo Lula, em que todo o bolsonarismo cai na armadilha do Lula. É a primeira vez que o Lula fez uma coisa que o Bolsonaro fazia muito. O Bolsonaro, quando era presidente, ele resolvia, quando ele queria tirar o foco de alguma coisa ou colocar o foco em outra coisa, ele fazia uma declaração polêmica, entre aspas, que não fazia com que ele, Bolsonaro, perdesse nenhum mísero voto, não fazia com que nenhum bolsominion deixasse de votar nele, mas fazia com que toda a esquerda ficasse assim se revirando e irritada, dando ali holofote ao que o Bolsonaro falou. Eu fui aqui um dos primeiros, se não o primeiro, a falar de comunicação seriamente aí de redes sociais e falar, gente, a gente não pode ficar sendo pautado pelo Bolsonaro, porque ele quer tirar foco de outras coisas. Quando você está aí falando da declaração do Bolsonaro, você deixa de falar de coisas do governo Bolsonaro, de coisas negativas. Pois bem, o Lula fez um ato no dia 1º de maio, um ato que o próprio Lula criticou, chamando de mal convocado, e no ato o Lula soltou ali uma armadilha para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, e todos eles caíram como patinhos. O Nicolas está desesperado, o Geyer está desesperado, os outros deputados estão ali desesperados em como eles foram feitos de otário. O próprio Jair Bolsonaro também foi feito de otário. O Lula, no meio do ato, ele pediu voto para o Boulos. Para quem não sabe, um político, quando não está em campanha, ele pode dizer, olha, eu apoio o Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo. Político ou não político. Eu, por exemplo, posso dizer, eu apoio o Guilherme Boulos. Um político pode dizer, olha, tamo junto, tô junto com ele. O que um político não pode fazer é falar, votem nele. Porque você falar votem nele, você está pedindo voto antes da hora, antes da campanha. Isso é campanha antecipada e é crime eleitoral. Acontece que há ampla jurisprudência mostrando que quando esse crime eleitoral é cometido, a pena é uma multa, é no máximo uma multa de 25 mil reais. Você fala, agora você imagine que os bolsonaristas, eles estão com um alcance muito maior do que a esquerda nas redes sociais. Eles estão dando uma surra de vara curta, de vara na esquerda, nas redes sociais. Ok. E o Lula estava ali lançando a candidatura do Boulos. Foi para isso que o ato foi feito, viu? Dia do trabalhador, sim, mas ele queria lançar a candidatura do Boulos. Então, o Lula calculou. Lembre-se, Lula é político desde antes de eu nascer, tá? Eu nasci em 88. O Lula é político desde muito antes de eu nascer. Se tem alguém que sabe a legislação eleitoral, é o Lula. O Lula sabe quando ele pode pedir voto, votem em fulano, e quando ele não pode. Mas o Lula sabe de cor e salteado, de frente para trás, essas partes aí da lei eleitoral que todos os candidatos sabem. Até quem está na primeira candidatura a vereador, você vê ali um cuidado enorme. Olha, não pode me chamar de pré-candidato, tem que se referir a mim como pré-candidato e não como candidato. Olha, não pode pedir voto, tem que falar só que apoia essa coisa. O Lula, depois de trocentas campanhas, não saberia disso? Eu vejo parte da esquerda que acha que o Lula nasceu ontem. Tem uma parte aí da esquerda que acha que o Lula está gagá, que ele não pode falar. São os mesmos que no ano passado chegaram a sugerir que, olha, o Lula, alguém tem que escrever os discursos do Lula, ele tem que só ler, ele não pode mais falar de improviso. O Lula calculou o risco, falou, pô, 25 mil reais? Olha só que coisa, imagina você ter o alcance do Nicolas Ferreira para divulgar que o Boulos é o candidato do Lula. Pois bem, é isso que o Lula conseguiu aqui, ó, Nicolas Ferreira. Lula acaba de pedir voto para Boulos. Obrigado, Nicolas. Obrigado. Muito obrigado. 907 mil visualizações só no Twitter, que é a rede social menor que tem aí o Nicolas Ferreira. Isso foi divulgado em todo o bolsonarismo. E aí o que aconteceu? A imprensa bolsonarista, os blogs bolsonaristas passaram a dizer Lula pediu voto para Boulos. E aí quem não sabia, passou a saber que o Boulos é o candidato do Lula. O problema para os bolsonaristas é o seguinte: tem pesquisas mostrando que, com apoio do Lula, o Boulos ganha do Ricardo Nunes no segundo turno. Nas pesquisas em que não se atrela o Boulos ao Lula, o Boulos perde no segundo turno. Eu vejo parte da esquerda tapando o sol com a peneira e dizendo o Boulos está na frente no primeiro turno. Não adianta nada estar na frente no primeiro turno e perder no segundo. Só que as pesquisas mostram o Boulos com apoio do Lula, ele ganha do Ricardo Nunes, não interessando se a imagem do Ricardo Nunes está atrelada à do Bolsonaro. Quando a imagem do Ricardo Nunes, o atual prefeito, é atrelada à imagem do Bolsonaro, ele até perde mais pontos. Mas o Boulos atrelado ao Lula ganha. Então o Lula calculou, 25 mil reais. Se eu fosse o Lula, eu ainda, quando for condenado, pedi uma vaquinha, só para escrachar. Faça um pix aqui, ó, pronto, igual o Bolsonaro pediu pix, só para escrachar mesmo. E pedir a voto mais vezes. E aí, 25 mil reais está calculado o risco,
Pronto, o evento do Lula virou o quê? Lula pede voto para Boulos e agora quem não sabia já sabe quem é o candidato do Lula. É capaz que o Lula faça isso em outras cidades, tá? É capaz que faça em outras cidades. Aí, no meio do evento, o Lula ficou bravo porque o evento flopou. Flopou mesmo. Tinha menos de 2 mil pessoas lá. É o que se estima, menos de 2 mil pessoas. O Lula ficou bravo com um dos seus ministros, que é o ministro da Secretaria Social, Márcio Macedo. Falou, olha, o ato foi mal convocado. Eu não sei se o ato foi bem ou mal convocado, deve ter sido bem mal convocado, muito mal convocado, para dar menos de 2 mil pessoas. Mas parece que o Lula ele convocou a pessoa errada para convocar o ato. Eu vou falar, Thiago, eu leio as notícias de política, eu venho aqui, eu faço as análises, é difícil um plantonista dizer, o Thiago não sabe nada de política, o Thiago não tem informações de nada. Mas eu não busco me informar quando o dia, horário, local dos eventos do Lula, não busco. Se a informação chegar até mim, chegou. Eu vou falar. Eu não sabia o horário e nem o local do evento do Lula, tá? Não chegou a mim. Eu que tô nas redes sociais, que leio de política, eu trabalho com outras coisas, mas leio de política, leio muito para fazer os vídeos aqui, não chegou para mim. Se não chegou para mim, então não chegou para quase ninguém. Alguém comenta aí, você sabia o dia e horário do local, dia 1º, eu fiquei sabendo 2 dias antes que teria um ato do Lula no dia 1º. Você sabia horário e local? Eu, Thiago, não sabia. Comenta se você sabia. Como é que as pessoas vão sem saber? Outra coisa, quem convoca ato hoje em dia, 2024, não são centrais sindicais, Lula. Central sindical não convoca mais ato. Isso era anos 80, anos 90, talvez aí meados dos anos 2000 isso funcionasse. Hoje não. Não, hoje quem convoca ato são redes sociais. O Lula tinha que ter chamado o Paulo Pimenta umas 3 semanas antes, que não adianta chegar 2 dias antes também. Falar, olha, vai ter ato dia tal. E aí, o trabalho do Paulo Pimenta seria, da Secretaria de Comunicação, né, da SECOM, seria o quê? Seria dizer, Lula estará no dia tal, horário tal, local tal, num ato aqui, do Dia do Trabalhador. Só que mesmo assim, olha só, isso pode ser que chegue em muita gente e tudo mais, mas tem uma limitação ainda institucional. A SECOM não pode chegar e ficar instigando as pessoas a irem ao ato do Lula. Não pode. E se esse ato for divulgado pela SECOM, que é dinheiro público, é do governo, aí o Lula pedir voto para o Boulos seria pior. Pior, aí seria uma multa até maior. Então, aí tem uma coisa, fala, caramba, e aí? Aí que quem deveria estar convocando esses atos, primeiro, deveria ser nas redes sociais e deveriam ser os parlamentares. Aqueles que a cada 4 anos usam a fotinho do Lula no santinho para ganhar voto para se eleger, eles é quem deveriam estar fazendo essa briga aí, porque são os parlamentares que podiam falar, olha gente, dia tal, dia foi às 12, né? Meio-dia, no Itaquerão, em São Paulo, dia 1º, ato do Lula ali, vamos mostrar para os bolsonaristas. E aí começar a usar argumentos que a SECOM, por exemplo, não pode porque é institucional. Falar, vamos mostrar para os bolsonaristas, vamos afastar o golpismo, vamos mostrar que a gente é maior que eles, vamos todo mundo com Lula, vamos lá e fazer isso. Mas não por 1 dia ou 2, mas por semanas, porque as pessoas elas têm compromissos, as pessoas não podem saber de um ato 2 dias antes e o pessoal da esquerda achar que as pessoas são obrigadas a ir. Não são. Para as pessoas saírem de casa hoje em dia é difícil, é muito difícil. Eu vou contar uma historinha aqui, bem rapidinha. No ano passado, quando a minha sogra estava com câncer, eu e a minha esposa, a gente foi para Polônia cuidar dela e ela morava numa vila com mais ou menos uns 200, 300 habitantes. E aí, a gente ali, pela vila, ali andando de carro, chegando na casa dela, a minha esposa falou, nossa, quando eu era adolescente, aqui nessa esquina, se reuniam dezenas de crianças e adolescentes. Todos os dias a gente ficava reunido aqui, aí daqui saía para algum lugar, mas todos os dias aqui estava lotado, você quase nem passava de carro. A vila inteira e o pessoal das outras vilas vinham aqui. E aí eu falei, pô, que coisa, e agora o que aconteceu? As pessoas foram embora da vila, né? Foram para a cidade grande? Ela, não. Hoje tem mais adolescentes e crianças morando na vila do que tinham quando eu era adolescente. Eu falei, e aí? Todo mundo hoje está no celular, as pessoas não gostam de sair de casa, elas preferem ficar sentadas no celular. Essa é a vida em isso era do ano passado, 2023, 2024, para você tirar uma pessoa da casa dela, você tem que convencer a pessoa. Não adianta falar, olha, você apoia o Lula, você é obrigado a ir. Não é. Pessoa que apoia o Lula, na campanha as pessoas estão interessadas, as pessoas vão. Sem ser campanha, você tem que fazer um trabalho de comunicação, não é chegar para a central sindical e falar, ô centrais, convoquem o ato. Não dá, e você tem um ato lá que tem mais bandeira do que gente. Eu já não gostava desses atos em defesa do governo Dilma, que eu falava, caramba, só tem balão de central sindical e tem mais balão do que pessoas. Parece que eles colocam balão para parecer que está mais cheio.
Não dá, não é para ter isso. Parece que cada um quer mostrar, olha, a minha central sindical estava no evento, ó, tava ali os meus balões, ó. A outra, ó, a minha também tava, olha as minhas bandeiras com o meu logo. E ninguém tava pensando em lotar realmente o evento. Só que no caso o Lula é presidente, ele devia ter delegado isso, ou devia alguém da equipe dele ter alertado. Às vezes a pessoa alerta, o Lula também não quer. Então, parece que agora, depois dessa, o Lula ficou bravo, a esquerda vai sair do modo analógico e começar, quando for convocar para um evento e tal, porque nesse ele queria para lançar a candidatura do Boulos. O sucesso do evento foi ele conseguir mostrar para o Brasil inteiro que o Boulos é o candidato dele, se for pensar por isso, sucesso. Agora, o Bolsonaro fazendo evento aí em cidadezinha, eu falo aqui, olha, o Bolsonaro ele pega uma feira do agro, que já vão 500, 600, 700, 1.000, 1.500 pessoas, aí ele aparece lá, parece que esse pessoal todo foi para vê-lo, e aí ele tem uma foto lá com tantas pessoas. Em cidadezinha pequenininha, em cidade um pouquinho maior, a gente pode até falar, nossa, foram só 300 pessoas no ato do Bolsonaro, 500, não sei, lá em Fortaleza, é um fracasso total. Realmente, se o Lula for em Fortaleza ou em Salvador, ele leva mais do que levou em São Paulo. Mas o Lula, como presidente, não pode aparecer num ato com tão pouca gente. Assim, um ato flopado para virar chacota. Aí não foi sorte, foi realmente parte da estratégia do Lula. Ele queria o ato cheio e fazer isso num ato cheio. Mas parte da estratégia aí era ele pedir voto pro Boulos e o bolsonarismo todo caiu na armadilha. Todos eles, sem exceção, caíram na armadilha de divulgar o Boulos. Ó, o Gustavo Guerra, 418 mil pessoas vendo o Lula pedir voto pro Boulos. O Nicolas aqui, outro dia ele estava mostrando, em tom de arrogância, que cada história do Nicolas é visto por 1.200.000 pessoas. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.